E acabou a novela. Mandetta sai, entra Nelson Teich. Página virada. O que dá ensejo agora ao presidente da República de apontar de novo o seu alvo, a sua mira, para o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia. Muito bom dia, companheiros. Habemos novo ministro da Saúde. Muito bom dia, José Paulo, companheiros aqui do Jornal Gente, os nossos ouvintes de todos os dias. Pois é, e a discussão agora vira... Já a gente vai falar muito sobre o novo ministro da Saúde aqui no Jornal Gente, o perfil, quem é, o que pensa. Ontem ele deu uma entrevista exclusiva ao Brasil Urgente, aqui na Band, ao José Luiz da Atena, tudo isso a gente vai trazer. Mas eu queria começar chamando a atenção para essa questão que envolve o Poder Executivo e o Poder Legislativo e fazendo aqui um desafio ao nosso ouvinte de abstrair as figuras. Esquece Bolsonaro, esquece Maia, esquece as pessoas. O que está acontecendo é o seguinte, está se dizendo ao governo federal que é o governo federal que vai ter que cobrir todos os gastos, toda a perda de arrecadação com impostos que os estados tiverem nesse momento e ponto. Foi isso aprovado pela Câmara dos Deputados e esse é o motivo do desconforto tão grande do presidente da República, que nesse momento, abstraindo, porque quando a gente fala de uma figura ou de outra, mexe com paixões, abstraindo as figuras, peço para o nosso ouvinte fazer também esse exercício. O presidente tem razão. Como é que um ente sozinho vai arcar com a conta toda? Isso tem que ser negociado e aí talvez tenha um erro também na negociação por parte do Poder Executivo. Mas isso é uma coisa que vai ter que ser negociada, ser dividida. Não dá para ser na base da quase canetada como foi, não é? Exatamente. O presidente da República tem a responsabilidade de colocar o dinheiro nisso, né? Tem a responsabilidade de pagar a conta. O Rodrigo Maia está se aproveitando dessa situação atualmente, é a avaliação que eu faço, para rasgar a máscara, né? Todo aquele discurso de que é preciso diminuir o peso do Estado, as despesas públicas, etc. Ele está se aproveitando dessa questão aí da comoção provocada pelo coronavírus para meter o pé na jaca mesmo, né? E criando, inclusive, rasgando todos os princípios de responsabilidade fiscal que o Brasil conquistou ao longo dos últimos anos, a duras penas, muito difícil, mas conquistou. E tudo isso está indo simplesmente para o espaço. Evidentemente que não pode faltar de recursos, não pode faltar dinheiro para o combate ao coronavírus, mas isso tem que ser feito com um mínimo de responsabilidade. O que a gente percebe é que o presidente da Câmara, ele percebeu que o governo, sem uma base sólida que o enfrente, né, que enfrente o presidente da Câmara dentro do Congresso, ele virou, então, o rei da cocada preta. A Câmara dos Deputados aprova o que ele quiser, a menos que o Centrão, que os partidos do Centrão se imponham contra ele, né? Como iniciou ali uma conversação entre o presidente Bolsonaro e os líderes dos partidos do Centrão, que chamam agora Blocão, e concentram 351 deputados na Câmara, talvez mude o jogo. Mas aí o presidente vai ter que ajoelhar e rezar diante do Centrão. Como ele não fez isso ainda, continua na mão de Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia tem um histórico que mostra isso mesmo, né? Ele nunca foi um aliado assim confiável para ninguém. Para se reeleger presidente da Câmara, ele teve que contar com o apoio do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, que o conhece bem, sabia que corria um risco sério de vir a ser, enfim, de vir a acontecer o que aconteceu, né? O presidente da Câmara lhe dar as costas, e foi o que aconteceu. O presidente da Câmara é conhecido politicamente por ser alguém que não cumpre acordos. É gente que estabelece contratos, acordos de fio de bigode com seus companheiros e com outras forças e simplesmente dá um jeito de passar a perna nessas pessoas. Ele é uma figura muito difícil de lidar, alguém que tem ambição política. Eu já contei aqui várias vezes a conversa que certa vez tive com ele, não faz muito tempo, em que ele disse que o sonho dele é governar o Brasil como chefe de governo. E como isso não foi possível, politicamente, ser viabilizado, ele então está tentando, na prática, fazer isso, né? É exatamente o Rodrigo Maia que está determinando custos e obrigações que são do Poder Executivo. Estão, inclusive, retirando prerrogativas do Poder Executivo.
O Bolsonaro não é do tipo elegante, né? Não é do tipo presidente paciente. Ele, como ele não tem base de apoio político partidária no Congresso Nacional, ele gosta muito e cultiva mesmo esse estilão ali do contato direto com a população. Já que ele não pode contar com esse apoio no Congresso, quando ele dá uma declaração e dá uma pancada dessa no presidente da Câmara, ele está chamando a solidariedade, está pedindo a solidariedade da sua turma, dos seus eleitores, e eles são muitos, né? E a pancadaria agora, eu tenho a impressão que vai aumentar de tom. O presidente foi inteligente ontem, né? Porque sem ter argumentos para defender a demissão de um ministro mais popular do que ele, aliás, esse é um risco no governo Bolsonaro, um ministro ou desafiar a autoridade, ou parecer que está desafiando a autoridade do presidente. Foi assim com o Gustavo Bebiano, foi assim com o general Santos Cruz. Não parece ser um problema no governo Bolsonaro ser incompetente, né? Abraham Weintraub, Ernesto Araújo, esses não são incomodados, estão lá sem problema algum. Qual é o plano do Brasil para a educação na gestão Bolsonaro, além de combater a formação de mini-comunistas nas escolas? Nenhum. Esse não é um agravante. Um agravante é, eventualmente, o ministro fazer um bom trabalho. Se não é um bom trabalho na prática, pelo menos entendido assim pela população, trata-se de um problema para o presidente da República. Foi o que aconteceu. E sem ter como apresentar à sociedade uma justificativa plausível para a demissão de um ministro bastante popular num momento de pandemia internacional, ele imediatamente após a demissão tratou de juntar a tropa mais uma vez. Tropa que estava espalhada, aquela que o defende, inclusive em redes sociais, que estava dividida entre ele e Luiz Henrique Mandetta naquele momento. Eu imagino que o presidente da República tenha feito isso, obviamente, de caso pensado. Como arregimentar a tropa novamente? Atacando um adversário preferencial, Rodrigo Maia, como ele fez nesse trecho da entrevista que deu à CNN Brasil, e nós vamos ouvir agora. Eu não vou trair a minha consciência e deixar de falar a verdade. Eu lamento a posição do Rodrigo Maia nessas questões. Eu lamento muito a posição dele, que resolveu ele assumir o papel do executivo, né? Ataques bastante contundentes à nossa posição. Ele tem que entender que ele é o chefe do Legislativo, eu respeito ele, tem que me respeitar como chefe do Executivo. Então, lamentável, não o Congresso ou a Câmara dos Deputados. O senhor Rodrigo Maia é a pessoa que resolveu não conversar com mais ninguém. E é uma questão de números. Números, ele, apesar de não ser economista, né, ele tem um bom entendimento, até pela educação que o pai dele, que foi economista, tem. Não pode agir dessa maneira. Pegar e jogar todos os governadores contra mim, fazendo uma pressão agora para que o Senado aprove essa proposta que tem, sem contrapartida. A gente não sabe até que quanto pode chegar essa despesa, vai ultrapassar a 100 bilhões de reais. A gente não aguenta isso. Qual o objetivo do senhor Rodrigo Maia? Qual é resolver o problema ou atacar o presidente da República? Eu lamento o Rodrigo Maia, já conversei várias vezes com ele, a postura que ele vem tomando. Ele não quer, no meu entender, porque parece ser que ele vai reagir depois, né? Mas o sentimento que eu tenho é que ele não quer amenizar os problemas, combater aí o vírus, não deixar que a economia vá para o espaço. Ele quer atacar o governo federal, enfiando a faca no governo federal, no sentido aí figurativo, né? Para resolver os problemas de outro lado. Agora, se isso tudo for aprovado e outras coisas virão pela forma como está se comportando, vão matar a galinha dos ovos de ouro, que é o Brasil. Parece que a intenção é me tirar do governo. Parece que é isso daí, né? Quero crer que esteja equivocado. Mas os números mostram isso aí. O ministro Paulo Guedes não tem contato mais com o Rodrigo Maia. Ele é o dono da pauta. Rodrigo Maia... Rodrigo Cunha ou Eduardo Maia, hein? Tá lembrando muito, não? As pautas bombas do antigo presidente da Câmara. Tem uma coisa aí, o presidente podia se preservar um pouco, ele podia falar exatamente como a Thaís descreveu agora há pouco, a tese defendida aí pelo presidente da República é super válida, né? Jogar uma bomba aí, uma conta que o governo federal vai ter que pagar, e o Paulo Guedes tem insistido na questão da contrapartida dos estados. Não jogaram nenhuma contrapartida para os estados para que eles possam gastar, e depois o governo federal vai ter que pagar essa conta. O Senado ainda pode modificar isso, então o presidente vai bem ao levantar essa questão. Agora, quando ele funaniza, quando vai parte para cima da pessoa do Rodrigo Maia, ele podia se preservar, podia não entrar nesse confronto, nesse embate pessoal. Mas como disse o Rafael, tem uma estratégia por trás disso, apesar de tudo, tem algo pensado aí por trás do ponto de vista político. E o mais importante que a gente poderia cobrar aqui mesmo
é um presidente que não fosse assim por um embate pessoal com o presidente da Câmara dos Deputados, porque isso é uma briga que só interessa a política deles, não interessa ao país e não vai resolver o problema aí desse projeto que foi aprovado na Câmara e que agora vai ser discutido no Senado. Olha, eu Até gostaria porque de ele não é me o primeiro- referir ainda, viu, Cláudio? Depois que você falar, eu vou levantar um outro assunto aqui. Não, assim, o Pedro tem razão, né? Toda razão. O presidente tinha que se poupar mais desse confronto, o confronto que eu digo direto, né? Para isso ele tem que usar os líderes, até eventualmente ministros. Ele só pode entrar numa briga dessa só se for ali nos estertores dela, né? Para matá-la ou para resolvê-la, né? Ele não é o primeiro presidente a enfrentar, presidente da República, a enfrentar presidente da Câmara, que jogam pesado com o Poder Executivo, né? Quem se lembra da atuação do Ulisses Guimarães, enfim, sabe o que eu estou falando, né? O Ulisses Guimarães tentou manter o Sarney de joelhos o tempo todo, né? Veio o governo Collor, assim, enfim, é história, depois a gente fala sobre isso. Mas assim, o presidente da Câmara, quanto mais fortes eles são, eles se impõem mesmo, tentam ali ocupar espaço, porque em política não existe espaço vazio. Se há um espaço de poder dentro do Congresso, que são tradicionalmente a base de apoio do governo, e esse espaço de poder não existe de maneira formal, como de fato não existe no governo Bolsonaro, quem é que ocupou esse espaço de poder? O presidente da Câmara, o Alcolumbre menos, porque é meio bobão e assim, ele não tem muita experiência, ele meio que vai e segue a trilha do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia é o contrário. Além de não ter muito limite, né? Não observar limites na sua atuação e também no seu comportamento, ele é experiente, ele sabe exatamente o que fazer para emparedar o governo, e é o que ele está fazendo, principalmente porque está na reta final da sua presidência e não está conseguindo viabilizar uma nova reeleição. E aí ele vai pintar e bordar, vai pintar o sete enquanto tiver esse poder na Câmara dos Deputados.